vou te dizer que foi bem decepcionante. Essa história de a inteligência artificial vai devolver o tempo. Minha capacidade de entrega aumentou exponencialmente. Eu e o meu time, a gente começou a ir em todos os eventos que tinham a palavra AI. Que é, nossa, com a inteligência artificial, você não só fica mais inteligente, como você vai ter muito tempo. Porque hoje no mercado, quem tem pensamento crítico é sempre. Esse é Marcos Bernardi, Head de Dados e AI da Daqui, uma empresa de Quick Commerce que nasceu com uma obsessão. Dados centralizados, sem gargalo, para não ter enrolação. E o que mais me impressionou nessa conversa foi a sinceridade do Marcos. Ele não veio vender milagre de inteligência artificial. Ele veio contar na prática como a Daqui trocou toda a estrutura de dashboards por IA direto conectada no banco de dados e como isso mudou completamente na prática, no dia a dia, o trabalho do time dele. Mas o que fez esse papo algo muito especial de verdade foi quando ele abriu o jogo sobre o outro lado disso tudo. O vício em produtividade, as 5 telas de IA rodando ao mesmo tempo e o preço pessoal que isso pode cobrar se a gente não colocar limite nisso tudo. E se você quer entender como a inteligência artificial está redesenhando o trabalho com dados em empresas de Quick Commerce, esse episódio é pra você. E eu sou a Carolina da Luz e esse é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. E esse é o IA Talks, o lugar onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao nosso lado. Obrigada, esse é o Marcos Vinícius Bernardi. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado pelo convite. E ele vai compartilhar muita coisa da história dele, porque ele tem um perfil muito único, né, de profissional, tá aí no mercado, de espontâneo e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Obrigada de novo, seja bem-vindo. Obrigado. Marcos, vamos começar pelo começo. Um termo que eu aprendi com você. O que é Quick Commerce? Quick Commerce é toda a infraestrutura de delivery de qualquer coisa que você pode imaginar no prazo mais rápido possível, né? Você tem uma esfera de entrega de alimentos que é, em vez de você ir no mercado da esquina, você pede isso, entrega na sua casa em 30 minutos. Ou você compra uma roupa e essa roupa chega no dia seguinte. Ou você compra um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico chega depois de 2, 3 dias. Então, é a capacidade, principalmente definida pela logística, de se conseguir entregar rápido. Ou eu imagino que seja dados, orientado a dados, né? Porque essa rapidez, essa velocidade, tudo tem que estar bem amarradinho. Exatamente. A rapidez reduz a margem. Então, você tem que ser muito preciso em tudo que você faz, desde o que você oferece para o cliente, que tem que ser segmentado geograficamente, até como você organiza o seu warehouse para que o seu picking seja o mais eficiente possível, né? Você não pode prometer 15 minutos se você vai demorar 45 para achar um produto dentro de uma loja de 10 mil SKUs. Então, tudo isso é permeado por dados e otimizações de processos para garantir que esse prazo seja cumprido. E vamos pegar esse contexto, esse exemplo aí que você está trazendo. A empresa que você trabalha hoje é a Daqui, certo? Isso. E no dia a dia mesmo, na realidade, como que é esse link entre os dados, a logística que você acabou de falar, mas do profissional que está comandando esses dados? Como que é isso? Olha, a Daqui foi uma empresa que nasceu 100% orientada a dados. Então, nós temos toda a estrutura centralizada em near real time, disponível para a empresa como um todo, né? Então, explica para nós o que é isso. A gente tem uma estrutura centralizada de dados. Tá? O que isso significa? Significa que todos os sistemas da empresa desovam os seus dados de forma bruta no nosso data lake. Tá? Isso garante um histórico, mesmo quando eu troco de sistemas, e isso garante uma velocidade, porque é rápido, de forma bruta, despejar esse dado dentro do nosso data lake. Tá? Tendo 100% lá, a gente faz tratamentos desses dados por camadas analíticas, onde a gente descreve corretamente quais são todos os indicadores. Centralizado.
que isso significa? Significa que quando a gente fala de venda, o comercial e o supply não têm vendas diferentes. Eles têm uma venda única, porque essa venda é definida na base. A ruptura é definida na base. E a gente consegue distribuir essa informação de acordo com as necessidades. O pessoal da loja precisa saber ruptura em real time. Ruptura venda. Ruptura é quando falta um produto. Ah, tá. Tá? Uhum. O pessoal da loja precisa saber quando falta um produto na hora para poder tomar alguma atitude. As pessoas que tomam decisão de compra precisam saber o histórico de ruptura para entender e modelar a próxima compra para que essa ruptura não aconteça. Então, você centraliza e compartimentaliza, distribuindo dados para a empresa inteira, exatamente do jeito que ela precisa e com o custo que precisa. Eu não preciso de real time para todo mundo e eu também não privo real time de quem precisa. Perfeito. Então, é realmente desenhado, né? É desenhado assim, tá? Essa estrutura centralizada foi o conceito inicial da empresa e isso deu para a gente um passo à frente na competição quando chegou a inteligência artificial. Né? Que a gente pode falar um pouco mais porque vocês tinham estrutura de dados. Exatamente. A gente vai falar muito do que ele faz e do que ele vê hoje no mercado, mas daqui a pouco a gente vai falar do perfil da galera que ele contrata, da galera dos pares e dele, para a gente entender o que o mercado, né? O que o mercado está buscando. Eu acho isso também muito interessante, muita gente quer saber. Perfeito. Então, aquela estrutura de dados, que é o básico, todo especialista vem aqui e fala a mesma coisa. O analógico tem que estar bem estruturado para qualquer IA funcionar. Então, essa é a primeira engenharia, né, digamos. E como que foi... como que era o trabalho da Daqui antes da IA, depois da IA? Teve alguma mudança ou já nasceu com essa característica? Olha, mudou bastante a natureza do trabalho das pessoas, tá? A gente já tinha um modelo muito eficiente de distribuição de dados, que a gente chamava de Self-Served BI. Tá. O que acontece? Como a nossa estrutura era, as camadas analíticas eram muito bem estruturadas, a gente assentava em cima dessa camada analítica uma ferramenta de data-vis que permitia que as áreas construíssem suas próprias análises. Tá? Então, o pessoal do comercial podia fazer análise de compra, o pessoal do supply podia fazer análise de estoque, com os KPIs definidos, sem medo de ser feliz. Porque era muito drag and drop, então ele arrastava a venda ali, não tinha como ele criar uma venda errada, porque ele estava muito... o indicador já estava bem definido. Mas isso implicava em um trabalho grande de treinamento e capacitação e constante capacitação para as pessoas serem capazes de utilizar essa ferramenta. Já nesse momento, esse conhecimento já não é um conhecimento muito difundido. As pessoas, elas sempre tiveram dificuldade de construir dashboards, analisar dashboards e agir em cima desses dashboards. Então, você limitava bastante a capacidade técnica das pessoas. E você precisava de champions dentro dessas áreas, tá? Com a inteligência artificial. Champions. São pessoas que são treinadas pelo time de dados para serem experts dentro da estrutura de dados do vertical deles. Então, eu tenho um champion comercial que ele trabalha em par com a gente. Eu ensino para ele, faço tudo e ele fica meio responsável por solicitar para a gente novas estruturas de dados. Eu preciso de um KPI novo, eu preciso de uma análise que eu não estou conseguindo construir aqui. A gente ajuda ele a construir para tentar propagar e dar uma independência, né? Senão a área de dados ela vira um gargalo. E aí vira fila. Gargalo, fila, as pessoas começam a construir dados paralelos e o sistema rui. Que é o que a Daqui, né, persegue nunca ter uma nunca. fila. Não existe isso. Eu caço Shadow Data como se caçavam as bruxas da Idade Média. E quando você fala Shadow Data, coisas que podem dar errado? Não, dados, Shadow Data é quando uma área não consegue ter acesso a uma estrutura de dados que ela precisa e ela precisa gerar um relatório, ela dá um jeito. Todo mundo dá um jeito para entregar o que o chefe pede, entendeu? Então, se você não constrói rápido o suficiente a estrutura de dados e não capacita essas pessoas para usar a sua ferramenta de data vis, você vira de costas e olha de novo, ela está fazendo tudo no Excel.
com as bases, sabe-se lá de onde ela tirou e tudo errado. Isso é Shadow Data. Tá? É isso que a gente nunca deixou se propagar na empresa, sempre trouxe as pessoas para dentro das estruturas de dados, garantiu que elas tinham acesso a essas informações com a ferramenta do Looker. Agora, a verdade é que isso, por mais que no mundo ideal fosse muito bonito, a realidade era bem dura. Porque as pessoas têm dificuldade de usar ferramentas de data vis, não importa qual que seja. Elas têm dificuldade de se adequar a um formato de visualização que é super limitado, pelo menos na ferramenta que a gente usava. Isso limitava análises e capacidades de entrega. Marcos, você me parece ser uma pessoa muito estratégica, né? Na camada de decisão, tática, me parece que você manja tudo da operação. Como que você construiu esse perfil? Como que você chegou nesse nível de análise? Olha, eu acho que a minha carreira ela foi definida por trocar de mercados. Então, eu comecei na Natura com varejo, com fábrica, né? E um varejo direto. Fui para a Telefônica em serviços. Fui para a TAM em aviação. Pulei para o Carrefour no varejo, né? Essa experiência de vários negócios enriquece muito, porque cada negócio resolve um problema de um jeito diferente. E por ter continuado no varejo depois de um tempo, o varejo ele resolve tudo meio que do mesmo jeito. Muito diferente do que a Telefônica resolvia em serviço. Tá? Então, isso traz insights muito grandes. O segundo ponto área de dados normalmente põe o bedelho na empresa inteira. Porque todo mundo precisa de dados. E área de dados muitas vezes significa descer lá na operação e ver o que está acontecendo. Porque os dados não vão te falar tudo. Para você poder modelar uma estrutura de dados que fale para a operação o que ela precisa escutar, você tem que saber o que aqueles dados significam. E isso é muito enriquecedor. Então, eu fiz projeto em call center na Telefônica. Eu fiz projeto de prospecção sociodemográfica na Natura. Eu fui atrás de avião na TAM para ver se o avião existia ou não. Né? É muito importante que, para construir uma carreira analítica, você precisa estar imerso na realidade. Né? Existe uma separação muito clara entre o que efetivamente as pessoas na ponta que vão estar usando o seu dado ou que vão estar recebendo ordens de quem está usando o seu dado está experienciando e o que essa sua camada analítica está mostrando. E essa diferença sempre vai existir, mas você tem que aproximar o máximo possível. E isso você só aprende vendo. Tá? Eu imagino que não tenha tantas pessoas assim que têm essa capacidade igual você. Não é tão comum. Não é tão comum. Eu venho de um histórico de família e de coisa. Eu leio muito. Eu leio muito fora da minha carreira principal. Aliás, eu majoritariamente leio fora da minha carreira principal. Leio em outros assuntos. Leio muito em sociologia. Leio muito em ciência política. Leio muito em antropologia. Porque, no final das contas, ainda, nosso trabalho são humanos. Tá? Não, mas como isso faz diferença, né? Todo esse repertório que você tem, você continua trabalhando com dados, mas a sua capacidade de olhar o big view, né? Olhar um overview da coisa com uma capacidade analítica mesmo, vem de toda essa história que você constrói estudando e conectando mercados diferentes. Né? Você tem alguns escritores que falam muito da diferença entre generalista e especialista. Né? Por muitos anos, a gente buscou especialistas. Por N motivos. Porque eu preciso de alguém para codar e construir toda a minha estrutura de banco de dados. Eu preciso de um engenheiro de dados. Eu preciso de alguém que crie app. Eu nunca fui esse especialista. Eu sempre fui o generalista. Eu sei me virar em alguma das coisas, mas eu entendo bem de várias coisas. No mundo da inteligência artificial, o perfil que a gente vai buscar é generalista. Tá. E isso é muito legal. Vamos aprofundar um pouco nisso, porque eu até me identifiquei um pouco com a sua história, porque eu fiz relações internacionais,
depois fui para oceanografia e depois eu fui para marketing. E só me ajudou por muito tempo, é uma certa dor, né, mudança de carreira e tal, mas isso depois você vê que te constrói de uma forma melhor, porque você tem uma visão mais ampliada das coisas, né, ter estudado um pouco de filosofia, política, antropologia, e etc e tal. Então isso realmente faz diferença, a gente tem um olhar. Faz muita diferença você ter vários olhares sobre a mesma esfera, entender que um problema tem várias facetas e várias pessoas estão olhando para esse problema. E que no final das contas você vai ter que resolver todos esses problemas. E não só um do seu chefe ou só um da operação. Né? Então, você conseguir abrir e entender todas essas histórias vai te permitir a produzir uma solução melhor. Né? E a questão de vários assuntos, eu li recentemente isso, eu estou com um livro na cabeça, que se eu não me engano ele chama Fringe, mas depois eu posso passar para você, que é um estudioso que fala exatamente isso. Ele fala que nós estamos perdendo a capacidade de pensar, porque as coisas estão chegando muito prontas para a gente. Né? E como há 30 anos atrás todo mundo fazia tudo a pé ou com esforço humano, e hoje a gente tem que ir todo dia para a academia, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com o nosso cérebro. A gente vai ter que arranjar um jeito de fazer uma academia mental para garantir a nossa capacidade de raciocínio. Aqueles apps estão aí. Exatamente. E é crescendo, né? E é isso. Você, no meu caso, é ler. Né? É ver outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço todo dia, garante que eu mantenha meu cérebro meio sharp para nos meus problemas encontrar soluções melhores. Gente, isso é muito, muito valioso, escutar isso, né? Escutar a visão de alguém assim. Vamos então mergulhar um pouquinho mais nisso. Hoje você contrata galera, né? Você está aí no mercado mesmo. Vamos falar um pouco mais do perfil das pessoas que você procura, o que você vê, porque é uma dor do pessoal. Eu quero entrar no mercado de trabalho, quero me preparar para isso. É certificação, é graduação, é pós? O que o mercado está buscando para quem quer, né, trabalhar numa vertical de dados, por exemplo? Eu acho que a gente tem que trabalhar essa pergunta em duas esferas, tá? A gente tem a esfera dados. Dados como nós conhecíamos até 6 meses atrás. 6 meses. Só vou fazer uma adendo. Eu conversando sobre a pauta para ele, eu coloquei um timing de 5 anos. Ele falou, Carol, é de outubro para cá. Então, gente, a velocidade e a escala de tempo é que assusta. E as pessoas têm que estar conectadas com a realidade, que é muito mais rápido do que a gente vivenciou, né? Eu acho que assim, nós passamos nesses 6 meses, 8, 10 meses, por uma revolução que, por todos os seus clichês e todos os medos que traz, é equivalente à Revolução Industrial. Tá? A diferença não é diferença, porque na Revolução Industrial aconteceu da mesma forma. O pace, o tempo de absorção dessa tecnologia, ele é humano. Então, a tecnologia está pronta, está disponível aqui para todo mundo. Agora, as empresas, elas são compostas de pessoas. Isso vai demorar. Aí eu posso dizer que talvez demore 2, 3 anos para as empresas realmente se adotarem. Mas a revolução está aqui. A máquina a vapor está pronta, disponível para qualquer empresa comprar. Tá? E isso aconteceu nesses 6, 8 meses atrás. Tá? Então, e eu acho relevante porque esses dois perfis ainda são muito relevantes. E o perfil dados, ele é muito importante. Deixa eu explicar os dois perfis, depois eu explico isso porque para ficar mais claro. Tá? O que é o perfil de dados? O perfil de dados é uma pessoa técnica, minimamente analítica. Vamos esquecer um pouco que a gente acabou de falar desse escopo mente aberta. Tá? É uma pessoa que é capaz de olhar um conjunto de números e saber se ele está certo e trazer desse conjunto de números algum tipo de insight. Ele pode ser um grande insight, ele pode ser um pequeno insight, mas é isso que é esperado de dados. Tá? É uma capacidade de codar, basicamente SQL, e ter conceitos básicos de estruturação de banco de dados. Né?
Talvez saber fazer ingestões, talvez saber fazer estruturações de bancos de dados. Aí depende da senioridade e exatamente aonde dentro de dados essa pessoa vai se encaixar. Tá? Para essa posição, o que é esperado? Era esperado até agora. Conhecimento básico médio avançado de SQL, de estruturação de banco de dados. Isso é técnico. Isso você aprende num curso. Qualquer curso de SQL, de estruturação de banco de dados. Talvez algumas faculdades você aprende. E a parte intelectual em cima, que é a capacidade analítica de fazer alguma coisa com esses dados. Construir data vis, trazer um resultado, né? O seu chefe te faz uma pergunta, se você conhece a estrutura do banco de dados, você é capaz de trazer essa resposta com maior ou melhor capacidade. Mas é isso. Certo. Tá? Guarda aqui. O que hoje a gente está procurando na área de dados? Tá? E aqui eu vou separar a área de dados em 3 blocos. Eu tenho a parte de engenharia de dados, que é quem constrói, cria e mantém os bancos de dados. A parte de engenharia de contexto, que é quem vai fazer as análises, fazer todos os estudos. E a parte de inteligência artificial, que é quem vai construir modelos avançados, agentes, tudo isso. Tá? Então, o equivalente do que eu falei de dados aqui é o que hoje a gente chama de engenheiro de contexto. Tá. Caiu meio que por terra a capacidade de programação. Tá? Por que ela ainda é muito relevante? Porque ainda hoje, como é que eu sei que a inteligência artificial me entregou um resultado correto? Verdade. Né? Eu preciso saber programar, eu preciso saber qual que é o resultado daquela base. Mas isso é um meio para um fim. Se você tem conhecimento suficiente do negócio e dos dados, você consegue julgar se a inteligência artificial te entregou um resultado correto sem necessariamente precisar codar. Tá? Agora, teórico isso, tá? Na realidade, essa pessoa pula para cá muito fácil. Tá? Se ela sabe codar, se ela sabe estrutura de dados, ela vai conversar com a inteligência artificial e vai fazer. O problema é que a camada intelectual em cima, que muitas vezes era desse tamanho que eu precisava, versus esse tamanhão que eu precisava de técnico, agora inverteu. Então, eu preciso de pessoas que têm muito mais discernimento analítico e capacidade analítica de produção, de inovação, de busca de novas coisas, do que efetivamente se ele sabe codar. Na verdade, eu preciso saber, o que eu preciso dele é que ele saiba se a inteligência respondeu certo. Porque como ela respondeu, óbvio, dentro de alguns parâmetros, a gente pode depois falar o que significa ter segurança nessa estrutura, tá? Então... Mas, de fato, é aquela coisa que a IA tá aceitando, aceita tudo. Aceita tudo. E volta para você. E, realmente, cabe a nós ter essa camada crítica aí para trabalhar com o que ela te dá, né? Exatamente. Você tem que saber. Tem que saber. Você tem que saber, você tem que ser capaz de olhar o big picture, né? Então, ter na cabeça os indicadores é uma coisa que antes era meio gerencial, né? Então, o gerente do Carrefour, sei lá, por exemplo, ele sabia mais ou menos quanto que eram as vendas, quanto que eram os clientes, quanto você tinha de ruptura de uma coisa ou outra, ele tinha isso na cabeça. Então, quando o analista chegava para ele e mostrava alguma coisa errada, ele captava. É exatamente esse tipo de coisa que hoje é esperado do analista que está produzindo o resultado, né? Senso crítico. Para ter senso crítico, você precisa conhecer os seus indicadores, os indicadores dos seus concorrentes. E isso eu falo tanto fora daqui, quanto concorrentes não, né? Dos seus pares das outras áreas. Saber fazer essas contas de padeiro meio que na cabeça, inconscientemente, para ver se aquilo faz sentido, né? E isso é muito difícil de encontrar. É muito difícil de encontrar. Imagino, porque você está falando de uma certa análise de mercado. Não é todo mundo, né, que vai fazer um benchmarking dentro do mundo corporativo se aquilo não for pedido especificamente, né? Exatamente. Você vai ter que ter na cabeça, né? Você vai ter que ter na cabeça o que a sua empresa significa em todas as... Ser um pouquinho proativo. Desculpa. O que a empresa significa em todas as esferas, né? Qual que é o estoque?
Qual que é o preço médio? Né? Porque a hora que você for fazer uma análise de estoque e ela responder 3 vezes, a somatória da tua análise der 3 vezes do que o estoque da empresa, você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Bem errada, Tá? claro. Isso é muito... Esse discernimento analítico, técnico, interessado é muito difícil, tá? Não se ensina isso em escolas, tá? E assim... Mas se ensina aqui. Isso é muito legal, ouvir realmente de quem está no campo de batalha. Eu acho que se você está dentro, né, de uma empresa e você conhece pessoas que são assim, cola nelas. Elas vão ser as pessoas que vão mais te ajudar a traçar esse caminho e entender o que significa isso. Porque significa uma coisa diferente para cada pessoa, depende muito como você gosta de aprender, o que você aprende. O importante é aprender. Sim. E aí os 2 outros blocos, então, o perfil do engenheiro de dados. O engenheiro de dados... O cara mais técnico. Mas assim, o engenheiro de dados, e a gente está passando por essas transformações exatamente agora, o engenheiro de dados agora, ele virou um arquiteto de dados. Com plena capacidade para implementar absolutamente o que ele quiser. Então, as dificuldades técnicas e de falta de capacity, né, de equipe, para fazer uma migração sistêmica, para mudar a arquitetura da sua estrutura de dados, elas são inexistentes. Porque a inteligência artificial entrega essa capacidade para ele. Então, agora, também, sobe o nível. Ele precisa pensar e imaginar o que é a arquitetura de dados ideal para atender a estrutura que vai nascer agora, que é a estrutura de inteligência artificial. Tá? Só, você me permite fazer um adendo que eu tive um insight aqui que, assim, o mercado, digamos que aquele tipo de anúncio de produto que eu não respeito tanto assim, traz um argumento que é, nossa, com a inteligência artificial, você não só fica mais inteligente, como você vai ter muito tempo. Mas eu já discuti aqui com algumas pessoas, na realidade, vai acelerar e mudar processos. A gente está escutando você descrever na realidade o que acontece. Então, essa história de a inteligência artificial vai devolver o tempo é muito relativo. Isso é um argumento de mercado. Porque, na prática, ela está mudando as estruturas. Ninguém vai trabalhar menos, e sim mudar o tipo de trabalho, aumentar a velocidade para certas coisas. E essa é a realidade, de fato. A realidade de fato, sentir na pele isso, eu e o meu time. Então, há 45 dias atrás, a gente fez a virada de inteligência artificial. Depois eu explico um pouco mais detalhado isso, mas só para manter no assunto do tempo, nós saímos de um trabalho tradicional para 100% codagem com inteligência artificial. Eu falo com a inteligência artificial, a gente não digita. Eu trabalho com 4 a 5 telas do Claude ao mesmo tempo, fazendo 4 ou 5 coisas diferentes. Uau. A minha capacidade de entrega aumentou exponencialmente, tá? Sem sombra de dúvida. E você agora, eu nunca trabalhei tanto na vida. Gerenciando 5 Estou telas. gerando 5... E isso é muito importante, tá, gente? Eu acho que a verdade você vai encarar cada terminal, cada ponto de contato seu como uma pessoa. Às vezes como uma equipe. Como se tivesse 5 pessoas na sua equipe ali. Exatamente. Ali disponíveis. E elas vão ficar batendo com você as coisas. Só que são 5 assuntos na sua cabeça diferentes ao mesmo tempo. Coisa que é completamente diferente do que a gente fazia 2 meses atrás, que é, nossa, preciso resolver um problema, né? Então aí você senta na frente desse problema, fica olhando pro problema, roda uma coisa, dá errado. Senta, roda uma coisa, dá outra. Você ficava estafado de queimar cérebro aprofundando uma coisa. Agora é o contrário. Agora esse processo é feito pela inteligência artificial, mas você queima cérebro gerenciando várias coisas ao mesmo tempo. Muitas abas abertas no Dá cérebro. burnout, tá? Dá burnout. E assim...
Isso, tipo, eu quis colocar isso porque, gente, a gente tem que falar sobre isso, né? Tanta campanha que a gente tá ouvindo de tempo e tal, não é assim, cara. Na realidade, e outra, você tem uma capacidade cognitiva e de conectar pontos muito alta. Não é todo mundo que vai ter isso. Então, é uma habilidade, gente, e tem que ser desenvolvida. Construída. Tem que ser desenvolvida e dependendo de o quão fundo você vai nessa toca do coelho, você vai ter consequências psicológicas no seu tempo livre, tá? Eu tive problemas porque eu viro um videogame, né? Entre aspas. Você começa a entregar tanto, tão bem, tão rápido, que é um pouco viciante. E aí você começa a querer fazer mais, faz mais. Você fala com a inteligência artificial o dia inteiro, pelo menos no meu caso pessoal, chegava no final de semana eu não conseguia falar com meu marido. Não aguento mais conversar. Putaço, não fala mais comigo. Entendeu? Então eu tive que... Isso você tem que fazer na sua vida profissional. E a gente está aprendendo, né? Exatamente. Todo mundo aprendendo. E você tem que fazer isso na sua vida. Mas você é a primeira pessoa que eu vi que tem 5 telas, realmente, para poucos, eu acho. Você tem que falar, você tem que fazer isso na sua vida profissional, você tem que ter limites. Você tem o limite onde você entra, até o limite até o final onde você trabalha, você deixa o seu trabalho, ainda mais a gente faz home office, você deixa o seu trabalho lá. Para. Com certeza. Porque senão vai dar problema. E aí a gente explorou esse bloco do técnico. Uhum. Aí você falou que são 3. O terceiro Então a gente tem lá, né? O nosso engenheiro de dados virou arquiteto de dados com plena capacidade de construir a estrutura que ele quiser, onde ele quiser. Muito importante aqui, sem qualquer tipo de necessidade de SaaS, porque a gente pode construir qualquer coisa, tá? E isso é muito relevante. O custo reduzido que a gente vai ter de se libertar de um monte de SaaS aqui é incrível. Só dá um exemplo, tipo, um exemplo prático, só para eu e a galera entender. Startups, né? A gente precisa... eu precisava assinar tal coisa, hoje a gente conseguiu autonomia. São sistemas que nós estamos cancelando, que nós pagávamos pelo serviço deles e nós substituímos o serviço deles por uma solução interna que foi construída super rápida. Tá? Então eu tinha uma ferramenta de meio que plug and play que conectava bases novas, sistemas novos direto no nosso banco de dados. Tá? Essa ferramenta era cara. Estamos desligando. Né? Entendi. A ferramenta de DataVis, por exemplo, a gente vai aprofundar mais um pouco. Construiu uma nossa, então vamos pagar mais. Tá? Então é isso. Aí a gente tem o engenheiro de contexto, que era o data analista, que é essa pessoa que agora precisa ter discernimento e raciocínio de construção de soluções, visualizações e tudo mais, que a gente pode se aprofundar mais um pouco. E o terceiro é o mago que faz isso acontecer, entre aspas, que é o que antigamente a gente chamava de Advanced Analytics, hoje a gente chama de AI, né? É a área de AI. Então, eu tenho uma pessoa nessa área, tá? Que é super tech savvy, que gosta bastante. E aí, para tudo que o povo quer saber isso, perfil desse cara e tudo que você espera, porque é super novo e tá todo mundo atrás desse perfil. Eu acho que o perfil dessa pessoa é um perfil curioso, tá? Ele tem uma formação, acho que administração na INSPER, não é engenheiro, não é cientista de dados, não é nada disso, tá? Ele tem uma vontade muito grande de aprendizado e o que eu fiz foi pescar ele dentro da empresa, porque eu percebi esse perfil, essa fome, e dar as ferramentas para ele poder desenvolver. Né? Então, hoje, essa arquitetura de inteligência artificial, né, foi idealizada por ele. Né? Ele que foi atrás e trouxe. Ele era a pessoa que sabia o que estava acontecendo com a inteligência artificial, o que estava, onde não estava. Como? Como todos nós nos informamos desse caso. YouTube e TikTok.
A verdade é essa. Isso que é muito legal, porque como é uma tecnologia que foi para o mercado em 2022 e vem se desenvolvendo, assim como os profissionais. Então, sim, tem muitas pessoas que são da área de tecnologia que elas vão ter uma facilidade maior, com certeza. Você trouxe uma pessoa de administração, não é um cientista de dados e nem engenheiro, mas, cara, ele é um estudante, um estudioso da inteligência artificial, do mercado, das novas ferramentas, e isso é o que levou ele para o mercado. Exatamente. Né? Foi Então isso. Você vai ter... Todo mundo saiu do ponto zero, juntos. Né? E esse legal. ponto zero tá aqui, tá? É pouco tempo atrás, é 1 ano atrás, tá? Então, todo o material que tá na internet hoje, você não tá muito atrás. Você só precisa correr atrás disso. São poucos passos, poucas coisas que você precisa aprender para estar muito próximo do que hoje nós estamos de conhecimento, tá? Das capacidades do que pode e o que não pode ser feito. A capacidade de aplicar isso vai depender muito do ambiente estrutural, técnico e dados da empresa que você tá. Tá? Muito legal. Então, e aí, você pode dar um exemplo do que você falou que o cara idealizou, né, esse fluxo de IA. Pode nos dar um exemplo prático, assim, de produto interno que ele fez? Vamos lá. O que nós estamos desenvolvendo e estamos nesse processo, né? Então, qual foi a grande sacada aqui? A grande sacada, já puxando o fio da conversa mais cedo, lembra que eu falei que a gente tinha muita dificuldade com relação à difusão e utilização dos dados que a gente tinha centralizados, bonitinho, ferramenta de DataVis, difícil de utilizar, patati patatá, tá? Qual foi a grande sacada aqui de implementação? E se nós, ao invés de termos uma ferramenta de DataVis na estrutura de dados, a gente não coloca o nosso MCP. O que é MCP, gente? MCP é o protocolo que conecta a qualquer inteligência artificial, tá? Claude, ChatGPT, a um banco de dados. Tá. Esse banco de dados pode ser o nosso banco de dados, de onde a gente guarda nossos dados, pode ser o Slack, pode ser o Gmail, pode ser tudo isso. Tá? Vou chamar de MCP esse conceito, estou usando levemente errado o conceito, mas só para ficar mais fácil. Gente entender, tá? Então, por que a gente não conecta esse MCP na nossa estrutura de dados? E aí a pessoa, ao invés de ter que desenvolver o skill para construir o dashboard, ter que desenvolver o skill para analisar o dashboard, ter que tomar uma ação em cima disso, a inteligência artificial já não faz tudo. E não entrega pronta a análise necessária. Tá? Ou até, com um agente, a ação necessária resultante dessa análise. Dúvida. Quando você fala agente, no seu contexto de trabalho, você está falando do agente que nós conhecemos, que a gente faz um agente no ChatGPT ou em outra LLM, ou você está falando de outra estrutura? É exatamente o conceito que você tem, tá? É o conceito padrão de agente, né? Pensa que vão ser mais genéricos, uma LLM que toma uma decisão com base em dados sem interferência humana. Tá? Toma decisão, porque se a automação não é agente. Tá? Então, essas duas coisas podem coexistir, essas duas coisas às vezes se confundem, mas o agente, ele precisa tomar uma decisão. A automação é um conjunto de if then else, né? Se acontecer isso, faça aquilo. Tá? Também é resolvido por esses processos, mas o agente é um nível acima. Tá. Ele precisa tomar decisões com várias fontes de dados não determinísticas. Tá? Então, a sacada foi essa. Vamos construir, né? E com isso, a gente mata 2 coelhos numa cajadada só, que a gente corta toda a nossa infraestrutura de DataVis, que é cara, não é barata, e realmente democratiza os dados, porque a pessoa não vai precisar mais saber mexer na ferramenta, saber criar um dashboard, saber analisar um dashboard para ter um resultado correto. Tá? Isso para quem não é especialista disso é uma maravilha. E isso funciona para a empresa inteira, tá? Então,
pensa assim, eu vou dar exemplos dos mais diversos. O comercial vai fazer uma negociação com o fornecedor e ele pode pedir para o MCP construir essa apresentação inteira, pronta para ele, do fornecedor, com o que ele quer dentro dessa apresentação. O gerente do Hub, que é a nossa loja, né, a nossa Dark Store, ele recebe todo dia de manhã exatamente o que ele precisa fazer no dia. Ele não precisa mais abrir um dashboard e analisar o que foi o absenteísmo, o que foi a ruptura, o que foi quem trabalhou bem, quem trabalhou... Não. Ele já recebe isso pronto. E ele só age. Então, você tira todo esse entremeio e entrega o produto pronto. E esse produto pronto, ele é dados, mas não é só. Esse produto pronto pode ser qualquer coisa. Tá? E aí a gente entra numa ciranda super moderna, que é a questão das construções das camadas semânticas, das camadas cinéticas, são todo um monte de nome aqui, depois a gente fala, tá? É só para as pessoas terem os verbetes na cabeça, tá? Que é... Eu adorei o termo ciranda moderna. Legal. Que é o que vai permitir a integração entre pessoas e agentes trabalhando de igual para igual e entregando junto todos os trabalhos, que é a utopia. Você pode abrir para nós mais ou menos quantos agentes vocês trabalham, só para a gente ter uma noção, que às vezes a gente acha que é muito ou pouco, para ter uma noção. Olha, hoje a gente deve estar com uns 30, algo em torno de 30, tá? Nossa, bastante. Não é muita... É bastante, mas eu também vejo gente, tipo, a cada vírgula é um agente. Exato, aí também tem que gerenciar 200. Vamos lá. Esses agentes são agentes de verdade, né? Então, a gente tem o nosso agente que está começando a atender automaticamente inteiro o nosso CX. Tem um agente que toma decisão de nota fiscal, de caixaria de nota fiscal, que é um inferno, né? Descobrir qual é a unidade que o fornecedor entregou para a gente. São 2 agentes que discutem entre si e chegam num consenso. É uma coisa até meio de ficção científica. Legal. Você dá uma base de dados para um... Duas bases... Eu dou a mesma base de dados dos dois. Os 2 fazem e eles só entregam o resultado quando eles chegam num consenso. Ah, que legal. Então, tem essa própria questão do MCP, que não é bem um agente, mas existe todo um racional por trás agêntico para que ele funcione, tá? Então, é isso. São coisas de verdade acontecendo em várias partes da empresa. Real time, nossa. Isso. E assim, tudo centralizado dentro da área de dados. Você desenhou tudo isso no papel? Como que esse ecossistema vai se desenvolvendo? Eu vou ser bem franco com você. Se você me der esse papel, essa caneta, eu acho que eu não sei mais escrever mais. Eu não escrevo mais, só falo. Digitação bem pouco, tá? Então, sim, outro dia eu fui preencher alguma coisa assim, foi bem constrangedor. Foi bem constrangedor, tá? Gente, eu acho que aqui é uma dica muito relevante que ajuda bastante. O app da inteligência artificial, hoje eu uso o Claude. Tudo que a gente faz é agnóstico, tá? Então, hoje a gente usa Claude e Code para tudo. Mas a infraestrutura é nossa. Isso que eu ia fazer uma pergunta sobre isso, autonomia de dados. Depois... É nossa. Por quê? Porque o Cloud Code revolucionou a nossa vida há 2 meses atrás. Eu não tenho a menor dúvida que daqui 2 meses a gente vai estar usando outra. Vai ser o GPT, vai ser DeepSeek, vai ser XPTO. A verdade é que a inteligência artificial virou uma commodity. Então, você sempre tem que construir a sua infraestrutura agnóstica. Perfeito. É um preceito da estrutura daqui sempre, tá? Então, nós somos agnósticos, a gente pula de um lado para o outro sem depender, sem estar amarrado nenhuma. Então, hoje a gente usa Cloud Code. Tudo que eu faço, o Cloud Code ele está integrado tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Ele é um parceiro em tudo que eu faço. Então, quando você fala assim, você desenha tudo isso? Não na mão, mas o Cloud Code desenha comigo. Então, eu tenho os esquemas do que é o futuro
do que nós estamos desenhando hoje para o futuro da estrutura de dados, eu tenho tudo desenhado, tudo muito bem documentado. Estou estudando muito as estruturas da Palantir, que é uma empresa de inteligência artificial até um pouco duvidosa, mas que entrega muito bem o trabalho dela. E a partir de todas essas documentações, eu discuto com o Claude sobre, e nós chegamos junto em uma solução. De novo, eu como o head da área, como um diretor, não preciso mais me debruçar em profundezas obscuras de conceitos e habilidades. Tenho o Claude para fazer isso. Ele já me condensa isso pré-pronto, já se prepara para discutir comigo como se fosse uma pessoa que eu tivesse mandado estudar em Harvard. Estou sendo meio extremista aqui, tá? Mas para ser claro, como se eu tivesse mandado alguém do meu time estudar em Harvard para trazer isso, em Stanford, para trazer esse conhecimento de volta para mim. Tá? Isso é muito potente, porque você pode usar isso para aprender qualquer coisa. Para qualquer coisa. Óbvio, sempre consciência de que você está sendo um generalista e não um especialista. Muito legal, cara. Obrigada, trouxe uma visão muito boa. E tem espaço para os especialistas, né? O que você está falando aí é que em algum certo momento tem espaço para tudo, mas é necessário olhar o contexto inteiro. Né? O que eu diria sobre o espaço do especialista, também é um dos experimentos que a gente está fazendo, a gente provavelmente vai trabalhar para resolver um grande problema, tá? Provavelmente vamos trabalhar em células terroristas, né? De 2, 3, 4 pessoas que vão atacar esse problema de fio a pavio, tá? E vão entregar o produto pronto. Dentro desse grupo, vai ser interessante, vamos pensar numa solução de app, ter um especialista em front-end, ter um especialista em back-end, ter um especialista em produtos, tá? Então, essa especialidade ainda vale muito. Não significa que o especialista em front-end vai trabalhar só em front-end, vai passar o briefing para... Não. O especialista em front-end vai trabalhar em front e em back. Vai codar as duas coisas. Ele não, né? A inteligência artificial dele, ele vai julgar. Mas ele tem uma especialidade para refinar uma parte do trabalho, do mesmo jeito que o parceiro dele tem uma especialidade para refinar em outro. Tá? Claro. Então, tem que sair da zona de conforto. Você não vai mais ser um especialista em front-end. Você vai resolver um problema, que uma das suas especialidades é front-end. Vou fazer uma analogia. Pelo que eu entendi, é muito parecido com uma situação que hoje qualquer pessoa em qualquer área, para falar com uma IA, quanto mais a gente tiver habilidades de leitura, escrita, interpretação, semântica, melhor. Quer dizer que precisamos ser profissionais de letras e de português? Não, mas quanto mais você tiver esse domínio, melhor o seu resultado. E a gente vai um pouco por aí, né? Bom, falamos bastante aqui do perfil desse pessoal. A gente está falando de analistas? A gente está falando de sêniors? Como que tá? Isso é uma relativo. Grande... Bem relativo. Eu acho que assim, alguns anos atrás a gente sofreu uma horizontalização das carreiras, principalmente em tech dados. E eu acho que essa horizontalização vai se intensificar agora, tá? Como você vai precisar de times mais enxutos, mais dinâmicos, orientados a soluções, você não vai ter mais uma grande escada de crescimento, tá? Outro ponto, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de sênior. E isso é um problema grave, porque não vai ter mais espaço para treinar júnior, tá? Isso é verdade, tá? Estou falando de pessoas sêniors. Tudo que eu estou imaginando, todas as pessoas do meu time, de uma forma ou de outra, elas são sêniors. E expandir esse time significa expandir com sêniors. Hoje, tá? Por quê? Porque hoje no mercado, quem tem pensamento crítico é sênior. Sim. Se você conseguir e eu tenho casos assim na minha área, tá? Tem uma pessoa estagiária
que agora não é mais estagiária, que tem um pensamento crítico incrível. E ela opera muito bem, mesmo sendo júnior. Mas não é o padrão. Fora da curva. É um pouquinho fora da curva, tá? Então, quando a gente fala de novo, o que você busca? Eu busco pensamento crítico. Aonde você encontra hoje no mercado o pensamento crítico? Sênior, especialista. Né? E aí você acaba limitando a sua busca a pessoas com algum tipo de expertise naquele vertical que você está trabalhando, porque ela vai ter a capacidade de falar se aquele estoque está certo ou errado. Tá vendo como a gente fecha nesse ponto? Perfeito. Bom, e agora vamos trazer um pouquinho de novo um pouco da timeline da sua carreira, né? Você mesmo falou que você viu diversos mercados de diversos ângulos e isso construiu um pouco da sua trajetória. Você trabalhou com inteligência artificial em outro lugar ou não? Foi um projeto nada aqui, né? A inteligência, mentira. Vou reformular, tá? Eu tenho um modelo proprietário de potencial geográfico, tá? Onde eu faço isso desde a época da Natura, onde a gente analisa todos os dados sociodemográficos no nível quarteirão e a partir da relação dos dados sociodemográficos com a venda do que quer que seja, a gente consegue prever potencial de mercado, tá? Esse modelo eu desenvolvi ele uma parte na Natura e o Carrefour tinha um modelo de catchment area padrão francês, tá? Que por acaso quem inventou ele ou estava participando da invenção foi o meu chefe no Carrefour, tá? Então a gente uniu esses dois conhecimentos lá na época do Carrefour e enriqueceu, era um modelo determinístico, matemático, que não importa o ponto geográfico onde a gente pensava abrir uma loja, com o seu sortimento e com a sua concorrência mapeada, a gente conseguia prever a venda de primeiro ano. Eu era responsável, uma das coisas que eu acho isso muito louco. Cara, muito legal. Então, quando você fala dados sociodemográficos, a gente está falando de dados idade, realmente básicos. Olha, como vocês transformam isso numa projeção de vendas? Eu acho muito louco. Pensa o seguinte, o IBGE é um dos melhores centros de pesquisa de censos do mundo, tá? E eu fiz esse projeto para o mundo inteiro, para Joker, tá? Caraca. Do Cairo a Hong Kong. Nossa. Então, o do Brasil, dos Estados Unidos e de alguns países europeus, França, por acaso, né, são os melhores dados que a gente tem. Tá? Mas qualquer país do mundo tem um conjunto de censo. A cada 10 anos eles fazem uma pesquisa e a partir dessa pesquisa eles extrapolam para poder aplicar políticas públicas. Tá? O dado do censo, ele é muito bom porque ele não fala só sexo, idade e faixa etária. Ele fala hábitos de consumo. Ele fala classe social. Ele caracteriza as pessoas no nível do quarteirão da cidade de São Paulo, por exemplo, a distribuição de classe social dos domicílios. A distribuição de consumo, tá? Então, tem dados de consumo. Você tem as pesquisas POF e COF, que são duas pesquisas que mostram os hábitos de consumo alimentar dentro dos domicílios. E elas funcionam em cima do censo. Então, o censo é super granular, a POF e COF nem tanto, mas você consegue fazer essa extrapolação matemática. Então, você sabe qual é o mercado, e assim, você é super específico, de cães e gatos, de tudo que se gasta com cães e gatos desse quarteirão. Que massa. Tá? Isso, e assim, esse dado é público. Eu não sabia que chegava nesse Esse dado é público, tá? Você pode entrar no site do IBGE e buscar. Então, esse dado é incrível para você fazer qualquer tipo de prospecção de mercado, do que você quiser, para você não ir às cegas. Quando você quiser abrir um novo negócio, qual o potencial do seu mercado? Né? Então, você pega isso, aí o que a gente faz? A gente joga a nossa venda dentro desse espaço, desse campo de consumo e vê quanto que isso consome do campo potencial e quanto potencial a gente tem.
O que isso define pra gente? Isso define, por exemplo, sortimento. Qual é o sortimento que eu vou oferecer nesse bairro versus o sortimento que eu vou oferecer em Imbu, tá? Então, porque isso define muito o padrão, né? A minha tese de sociologia, ela é orientada a isso, né? Então, você é aonde você vive, né? Então, pessoas, quando elas mudam de... endereço? Quando elas mudam de status social, elas mudam de endereço. E o endereço para qual elas vão, mundo muito, Brasil mais, é determinado do ponto relativo de onde elas saíram. Tá? Então, eu vou falar clichês aqui. Obviamente que isso é estatístico, não é para todos. Mas pessoas que moravam em regiões pobres da Zona Sul, eu sou do Campo Limpo, tá? Quando mudam a primeira vez, mudam para o Morumbi, mudam para Vila Mariana, mudam para essas coisas. Pessoas que são de bairros de mais classe média baixa, da Zona Leste, e ganham dinheiro, eles mudam para Anália Franco. Eles não mudam para o Morumbi. Tá? Então, isso é um modelo sociológico provado, inclusive por inteligência artificial, que você se clusteriza socialmente. Então, ao abrir uma loja, um hub, em Pinheiros ou no Campo Limpo, eu tenho uma alta probabilidade de ter pessoas homogêneas dentro desse campo. E com essa homogeneidade, a gente consegue segmentar produto, segmentar visualização, segmentar o que eu ofereço a cada hora. Que legal. Voltando, você perguntou se eu tinha trabalhado com inteligência artificial. Eu falei que não, trabalhei sim. Em 2014, eu implementei esse modelo 2014, no Watson da IBM, com Caramba. modelos de machine learning chamados Randall Forest. Tá? E a partir desse modelo, a gente gerou uma segmentação de clientes para o Shopping Mission de uma forma. Foi um piloto que a IBM fez junto com a gente do modelo. Sim. Não vou nem entrar no assunto. Pareceu bem complexo. É como se fosse Idade Média versus o celular, mas a verdade é que eu trabalhei com isso há 10 anos atrás, de alguma forma. Gente, que legal. Bom, vamos falar... Agora a gente explorou bastante o perfil da galera, mas talvez a última pergunta sobre isso a gente... Tá falando de equipes multidisciplinares, vamos só para fechar esse assunto, como que é esse lance? Você procura uma pessoa de cada área para fazer... Como que é? Bom, para trabalhar para mim na área de dados, eu busco esse perfil mais... multi-skill, assim. Multi-skill, né? Você falou do meu currículo, e aí pode ser até um pouco narcisista, eu talvez procure pessoas que tenham um caminho parecido com o meu no meu currículo. Que legal, gente. Existe esperança no mundo. Não... Tem pessoas que vão ler, por exemplo, às vezes eu fico eu tiro coisas do meu currículo, porque dependendo da situação, eu achava isso ruim, né? Muitas áreas. Mas tem pessoas e tem lugares que tem outra leitura porque realmente a visão de mundo de uma pessoa dessa, ela pode agregar bastante para o negócio, para a posição dela, né? E muitas vezes, igual às vezes eu edito o currículo a depender, mas a depender do contexto também, isso é uma puta vantagem. Lembrando que o que a gente procura na situação atual que nós estamos são generalistas, né? São pessoas capazes de resolver diferentes problemas sem necessariamente ter um conhecimento profundo deles. É igual o rapaz que você falou de administração, mas veio com conhecimento, com vontade, né? Exatamente. O famoso sangue nos olhos, querendo aprender, aplicar. E um segundo perfil, uma segunda parte desse perfil que traz a questão de uma pessoa que pulou de diferentes áreas, é a capacidade de se adaptar a um jeito novo de trabalhar. Porque é um jeito novo de se trabalhar. Uhum. É completamente diferente.
Não, e o que você falou, que você está testando, e de 2 meses para cá as coisas estão mudando e você vai se adaptando, você vai mudando um pouco a rotina. Opa, percebi o limite aqui. E aí vai se construindo real time. Né? Exatamente. É muito terra incognita aqui, né? Estamos fazendo coisas que a gente não tem, ninguém nunca fez antes. As pessoas não têm a menor ideia de como fazer, nem a gente, mas a gente tem que fazer, tá? Vou te dar um exemplo prático do que significa isso, tá? Eu falei que a gente está desligando a nossa ferramenta de DataVis, né? Aonde estava documentado todos os KPIs da empresa. Como é que as pessoas agora vão fazer uma pergunta para o nosso MCP? E como todo mundo sabe, a LLM cada hora responde uma coisa diferente. E esse MCP vai responder igual para todos. Né? Como é que eu garanto, do mesmo jeito que a gente garantia até agora, que a venda da empresa continua sendo a mesma venda para a empresa para todo mundo? Não importa o MCP, a memória do MCP de cada pessoa. Tá? Para fazer isso, a gente está criando uma coisa incrivelmente nova, que são camadas semânticas. Então, o trabalho hoje do engenheiro de contexto não é mais o Analytic Engineer ou o Business Analytic. Do engenheiro de contexto é esse agora. É garantir que quando você vai fazer a pergunta lá no seu MCP, você do comercial, você do supply, você de Field Ops, ele vai responder os conceitos corretos. Tá? Então, ele está construindo contexto. Ele está construindo a camada semântica. Beleza, camada semântica. Tá? Eu consigo... Fizemos aqui. Definimos o que é GMV, definimos o que é venda, definimos o que é ruptura. Tá? Agora, vou dar um exemplo de finance. A tesouraria tem um relatório que fala as notas que ela precisa pagar hoje. As notas que eles precisam pagar hoje é um conceito abstrato, não é um KPI, né? Não é uma query. Para a nota estar validada para ser paga hoje, ela precisa passar por um monte de checkpoints e um monte de coisas acontecendo. Então, sobe a camada semântica. Agora a gente tem uma camada conceitual de operação, onde a gente vai ter que captar todas as coisas que existem dentro dos nossos bancos de dados e não existem. Porque a tesouraria fazia tudo em Excel, por exemplo. Então, eu vou ter que captar isso da tesouraria, transformar isso em uma camada semântica. Porque uma vez que eu tenho essas duas camadas semânticas, eu posso colocar um agente ou uma pessoa para pagar as contas. Porque a definição aqui está clara para todo mundo. Quando você fala camada semântica, eu imaginei que seria um agente que faria a função dessa camada. Não é isso. Não é. A camada semântica é aonde os acordos tácitos da nossa empresa estão documentados e versionados para que você e qualquer inteligência artificial tenha sempre o mesmo entendimento do que falamos. Você percebe que... Isso é o REG? Isso... aqui eu esqueci o título, mas é aquele documento mestre, tipo algo é tipo isso, mas muito mais profundo. Por quê? Porque ele precisa capturar tudo que nós humanos damos como... E damos como certo. Né? Então, toda vez que você entra numa sala de reunião dentro da sua empresa e você começa a discutir qualquer assunto que seja, esse assunto está construído em cima de uma base de conhecimento compartilhado entre eu e você, que não necessariamente está documentado em algum lugar. Muitas vezes não está documentado em lugar nenhum. Então, para que eu espere que a inteligência artificial participe dessa discussão no mesmo nível que eu e você, a gente vai ter que colocar esse conhecimento tácito na inteligência artificial. Tá. E é isso que essa camada está construindo. Não só definições de KPIs, como definições operacionais e tudo isso. Cara, isso, assim... É por isso que são 5 telas. É tudo muito novo. Isso, quem está fazendo é a Palantir. Quem está fazendo é a Anthropic. Ninguém mais. E a gente está correndo que nem louco atrás de tudo que sai de detalhezinho para tentar chupinhar e não...
criar alguma coisa que talvez eles tenham criado melhor. Ou talvez ver o que eles criaram e falar, não, eu prefiro o meu. Né? Mas a verdade é que é terra nova. Ninguém sabe o que fazer. Legal. É o famoso facão no mato. Exatamente. Facão no mato. Descobrindo com erro e acerto. Muito bom. Bom, agora que a gente entendeu, né, toda a sua estrutura e tal, acho que a minha conclusão é: você não vai levar a graduação da pessoa a ferro e fogo na hora de contratar. Esse processo seletivo, você encontra com essa pessoa lá no final, assim, vamos dar dicas práticas para uma galera, vamos pensar num jovem, talvez, que ele quer entrar para o mercado e quer se preparar para isso. Por onde você indicaria ele começar? Seja na graduação ou um curso específico? Por mais que eu tenha contratado pessoas sem graduação, tá? Eu não posso falar isso como uma coisa em geral. O mercado brasileiro exige uma graduação. Você vai ter que procurar uma graduação. E assim, faz muito tempo que eu não estou em graduação, tá? Então, posso estar redondamente enganado, mas eu buscaria cursos de graduação que fossem orientados a capacidades analíticas, tá? Vou te dizer uma falácia. Eu sou engenheiro eletricista de formação pela USP, tá? A USP me deu uma base matemática incrível. Não necessariamente capacidade analítica, tá? Então, buscar cursos, engenharia, e de novo, eu sou exatas, apesar de ser pós em humanas, senso crítico, capacidade analítica ainda no meu core passa por números, tá? Passa pela capacidade de olhar números e poder ser responsivo a eles, tá? Então acho que alguma coisa nesse aspecto. Como graduação vai te facilitar também muitas portas, porque o mercado como um todo olha para essas graduações com muito mais carinho do que se você fizer o caminho inverso do que eu fiz, né? Eu fiz eu sou engenheiro eletricista e depois fiz sociologia. Se tivesse começado com sociologia e depois feito alguma coisa em engenharia, provavelmente a minha vida teria sido muito mais difícil, tá? Tive sociólogo trabalhando para mim no Carrefour, tá? No passado. Então, isso. Mas entender que a faculdade é só o ticket de entrada para o mercado de trabalho. Até chega a ser protocolar, né? Exatamente. Porque o cara tem que colocar a mão na massa no que está acontecendo hoje. Eu estou fazendo um curso, tem a versão pós e a versão livre, que é de arquitetura em AI Business. E eu estou aprendendo e eu acho, assim, eu não conheço um curso melhor que esse. Agora eu estou sofrendo, porque é um nível bem hard, assim. Mas eu tô adorando. É muito mais para eu entender, né? Eu acho que eu não vou ser arquiteto, mas, cara, entender por dentro o pensamento, o analytics, o que você faz com o dado, como que você extrai e como que você arquiteta uma empresa baseado em AI é muito fenomenal. Eu acho que assim, buscar esses conceitos que são, de novo, genéricos e universais, faz sentido. Como é que é uma arquitetura de dados? O que é uma arquitetura de dados? O que deveria ser uma arquitetura de dados AI-centric? O que deveria ser uma arquitetura de dados que vai suportar isso? O que é uma engenharia de dados para construir isso? Esse conhecimento, ele é um conhecimento necessário e para todo mundo. E se vocês buscarem, ele não vai ficar desatualizado. Mas ele precisa ser conceitual. Te digo por quê. Em outubro do ano passado, quando a gente sofreu a primeira revolução da inteligência artificial, a gente criou... a ideia era fazer o quê? A gente começou a treinar AI Champions. Porque a gente tinha acesso ao Gemini pela empresa e a gente podia fazer soluções de inteligência artificial para as pessoas. Só que entre o Gemini aqui e a solução aqui, existia um grande vazio. Como que as pessoas estavam resolvendo esses problemas naquela época? Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas já tenham esquecido. N8N.
que era uma ferramenta de encaixe e automação que permitia que você plugasse as inteligências artificiais no trabalho e criasse um agente ou qualquer coisa de automação para resolver esse problema. Outubro do ano passado, novembro do ano passado, isso era state of the art de inteligência artificial. Todo mundo que começou a estudar inteligência artificial em qualquer escola, qualquer coisa, estava aprendendo isso. Pergunta se a gente está usando isso hoje. Gente, isso que eu acho incrível. Aí a gente começa a estudar e quando a gente aprende, o negócio já está defasado. E é um negócio de 6 meses. Exatamente. Gente. Então, muito cuidado, avalie muito bem o currículo de qualquer curso pago que você vai embarcar nesse meio. Porque mudou, assim, posso te dizer que aquilo ali... Nem lembro mais do que a gente estava falando de N8N. Imagina, o trabalho era construir aqueles processos, tá? Então, cuidado. A diferença aqui é você precisa estar na crista da onda. A crista da onda dificilmente vai ser num curso pago em algum lugar. Então, uma vez que você tem esses conceitos, porque esses conceitos são válidos, independente de N8N, independente de Cloud Code, como funciona uma estrutura de banco de dados, aonde vai funcionar, o que vai fazer a sua inteligência artificial dar certo, dar errado, não importa o que ela seja, isso você precisa ter. Agora, a ferramenta, como isso vai ser feito, você vai ter que aprender como todos nós estamos aprendendo. YouTube. Fazendo. Juro por Deus, gente. YouTube. Conteúdo de fora do Brasil. Conteúdo de fora do Brasil. E, ó, posso dizer que a gente busca... A minha empresa, ela é alemã, né? Eu sempre trabalhei com europeus. Então, eu tenho eu pendo mais para os europeus do que para os americanos, apesar de que a tecnologia seja 100% americana, tá? Você vai ter que falar inglês, no mínimo. Porque... se você quiser saber esse exemplo que eu acabei de te dar, como construir a camada semântica que vai garantir que você consiga fazer os seus agentes e suas pessoas funcionárias dentro da empresa, não tem ninguém no Brasil nem sabe o que é isso. E aí você chegou num ponto que eu também queria te perguntar. Onde você vê o Brasil num cenário mundial? Então foi ótimo que você trouxe isso, porque suas fontes... você está buscando e você está no state of art. Então, você está nessa pesquisa e bem atualizado. Como que você está vendo o Brasil no desenvolvimento? Olha, quando a gente começou essa jornada, há um ano atrás, eu e o meu time, a gente começou a ir em todos os eventos que tinham a palavra AI. Para ver se a gente encontrava pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que a gente, tá? Vou te dizer que foi bem decepcionante. Bem decepcionante. Fiquei super decepcionado com a AI Brasil Experience, por exemplo. A gente esperava uma grande concentração, mas... Eu só fui numa manhã do primeiro dia que eu tinha um projeto da Coca-Cola que eu trabalho, mas eu fiquei com uma sensação de, putz, eu perdi muita coisa que eu assisti uma palestra só. A gente foi um dia inteiro, andamos em tudo lá. Eu acho que o Brasil hoje, e de novo, recorto os meios que eu estou frequentando, mas eu estou indo atrás, né, dessas pessoas, ainda está no uso de ferramentas. Uso o AI para fazer alguma coisa, como assistente pessoal, e-mail, essa coisa, ou faço uma POC. É isso. O que é uma POC? POC é Proof of Concept. Vou lá tentar resolver um problema meu com inteligência artificial. Então, ele isola o problema, gasta um dinheiro, faz um negócio pequenininho que dá certo, a hora que vai escalar, dá errado. Tá? É isso que está acontecendo aqui. E você tem um grupo de empresas que está tentando vender para esse grupo soluções de inteligência artificial que nada mais são do que bots e pequenos agentes para fazer essas POCs. Sim. É isso, tá? Não encontrar... Que, inclusive, com pouco esforço, qualquer empresa constrói. Exatamente. Seu, né? Exatamente.
Eu acho que isso aí vai estourar em poucos meses, né? Porque eu tô vendo, assim, também muita demanda e tal, mas acho que o mercado evolui também. As empresas vão construir seus próprios agentes. Aí a gente... Ontem desculpa te cortar, Claro. Trouxeram uma informação que ainda não deu tempo nem de eu ir atrás, mas de uma loja de agentes aqui no Brasil, física. Você chega lá, eu vi... compra os seus agentes. Eu vou pesquisar, né? Mas é isso, tá? Essas empresas, me elas... pareceu esquisito, porque com uma aula de YouTube você faz o seu, né? Essas empresas, elas vendem plataformas de agênticas que você vai ter que se plugar nessa plataforma, assinar e essa plataforma vai resolver de forma agêntica problemas. Assim, eu não posso nem começar a falar o que me vem na cabeça de problemas e defeitos de que isso vai dar antes de alguma coisa dar certo. E, de novo, vai dar certo numa POC. Na hora que você for escalar, não vai dar certo. Ou o custo de token vai explodir. Tá? Então, estamos muito atrás. Em geral, muito atrás do que lá fora o pessoal já está fazendo. Você tem algumas empresas avançando mais rápido. Vou te dizer, o iFood, o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre liberou cloud para todo mundo. Tá? Mas ainda, claro, eles estão fazendo bastante coisa, mas não todo mundo fala virada AI-centric, mas não vi ainda realmente essa virada AI-centric. A estrutura é essa, vamos botar tudo abaixo em volta e fazer em volta da inteligência artificial. Tá? Então, nós estamos bem atrás. Se você quiser estar na crista da onda, você vai ter que buscar material fora do país. Cara, muito legal ter alguém com conhecimento e qualidade e coragem de falar isso. Obrigado. Não, mas porque, cara, é isso, né? Acho que todos nós estamos aqui para contribuir para que não seja assim. Mas, cara, o Brasil, então, tá muito atrás. Se realmente o discurso comercial é e aí falar com pessoas que de fato conhecem o mercado, você vê que não é bem assim. E assim, é uma corrida solitária, né? Não é interessante, tecnicamente, a gente poder falar, nós somos um dos pioneiros. Mas não é tão legal ser, né? Porque se você tiver pessoas passando pelo mesmo problema que você, ou pessoas que já passaram por esse problema, você se sente mais seguro em tomar alguns passos, né? Claro. E do outro lado, é uma corrida muito solitária para quem quer entrar nesse mercado. Você vai ter que fazer para correr sozinho. Não tem ninguém, nenhum grupo, assim, diretamente, né, aqui no Brasil, que vai te ajudar nessa jornada. Não tem uma escola que você possa ir para te ajudar nessa jornada. Você vai ter que sentar, procurar os seus influenciadores de YouTube e aprender com eles, testar a partir disso e com isso aprender. 100% self-made neoliberal. Ótimo. Estamos aprendendo demais. E aí, conectando com isso que você trouxe, mercado brasileiro, o que você está vendo de ruim, de irritante? O que você está identificando que não está legal? Eu acho que essa cultura da POC, tá? Isso é uma visão de startup, não é? Isole um problema e eu resolvo esse problema aqui. Então, não, isso é como a gente faz alguma coisa, né? Mas, como essa implementação é muito desconhecida da inteligência artificial, não se pensa em escalonamento, né? Então, a pessoa... Vou te dar um exemplo. A gente está fazendo a POC do nosso atendente de CX automático, a Yara. Então, a gente construiu ela inteira, estamos testando com algumas casuísticas e aí a gente extrapola para 100% das casuísticas. Mas ao ser construída, ela já é custo eficiente. Ela já custa 100 vezes menos do que uma operação normal de call center. Tá? O que é o contrário. A pessoa ela vai lá, resolve o problema dela com a inteligência artificial e na hora de escalar o custo de token, por exemplo, ou de processamento é proibitivo. Tá? Então, esse é o ponto. Ou seja, vê se eu entendi. Eu, como empresária, eu economizei
no meu call center, porque eu não preciso de uma estrutura física do tamanho que eu tinha antes. Por outro lado, eu não fiz uma projeção certa por falta de conhecimento técnico, talvez, de que eu vou gastar quase a mesma coisa em tokens. Ou Exatamente. por aí. Ou o jeito que você projetou a sua inteligência artificial gasta horrores de token. Entendi. Tá? É isso que tem acontecido. É esse problema da POC que eu tenho falado para vocês. Por quê? Entendi. A inteligência artificial, a solução da inteligência artificial, ela implica um conhecimento, lembra que a gente falou um pouco atrás, claro, do conhecimento tácito da empresa. Se você quer resolver um problema de um processo, você precisa saber como esse processo funciona. Quais são as falhas, quem faz, quem não faz, o que precisa ser feito e o que está deixando de ser feito. Se você não tem esse conhecimento, essa sua POC só vai funcionar para uma parte desse processo. Ou a hora que você colocar mais casos de uso nesse processo, ele não vai funcionar. Então as pessoas, elas precisam entender que elas vão ter que pegar esse processo, entender, jogar fora e fazer outro. Né? Muitas vezes, boa parte da automatização ou da agentificação da inteligência artificial é realmente redesenhar esse processo, porque esse processo não funciona desse jeito. Tá? E aí as pessoas tentam simplesmente fazer um prompt para a LLM e ver se a LLM vai fazer o processo todo capenga, cheio de arame farpado que ele tem hoje. Se as pessoas não fazem, a inteligência não vai fazer também. Bingo, né? Entendi. Tá. Isso. Isso está me deixando muito, muito irritado. Você tem uma gritaria por inteligência artificial das altas gestões sem ter a menor ideia do que isso significa. Cara, muita gente está falando isso. Tá engraçadíssimo. Os C-levels estão desesperados, eles não têm conhecimento técnico, contrata alguém, eu quero aplicar, mas não sabe nem por onde começar. Eu acho que vai ser um momento muito dolorido para as empresas brasileiras, se vai acontecer rápido, porque elas vão ter que olhar para dentro das entranhas delas e perceber que para ser uma empresa AI-centric, ela vai ter que se eviscerar e se construir de novo. Porque não tem como. Não tem como. Eu vou, de novo, eu estou muito com finance na cabeça porque eu estou trabalhando com isso, tá? Se você tem toda uma cadeia de tesouraria na cabeça das pessoas de tesouraria, não há inteligência artificial que vá resolver o seu problema. Se antes você não descer esse processo para uma documentação que depois possa ser utilizada de alguma forma, vai ser sempre uma POC. Entendi. Tá? E a verdade é essa, né? Pequenas e grandes empresas brasileiras, já trabalhei em todos os tamanhos delas, a gente tem muito as coisas na nossa cabeça. Quem é que cria a documentação? E assim, quem é que tem documentação de empresa? Que documentação de empresa, de processos que você entra hoje, que não foi criada há 5 anos atrás, porque por algum motivo alguém achou que precisava? Do dia para a noite, esse tipo de coisa, que era a última coisa que a gente fazia, virou a prioridade, o essencial. Perfeito. Vamos caminhar para a última pergunta, já que agora a gente falou do nível de C-levels. Dá um conselho para eles também, né? Para esse cara, ele quer usar, não tem conhecimento técnico e nem pretende, né? Então, como ele também se habilita a comandar um projeto dentro da empresa dele? Né? Olha, eu acho que ele vai precisar ter um conhecimento básico. Vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar. E assim, vou dar um exemplo de um C-level mais velho, com quem que eu já trabalhei, que está nas nossas rodas, e ele falou assim, a inteligência artificial é a revolução que foi o VLOOKUP, as tabelas dinâmicas do Excel, ele falou. Por quê? Antes da inteligência artificial, eu me sentia um dependente. Eu sou dependente de alguém entregar a informação para mim, para eu poder tomar a decisão. Eu era dependente. Depois da inteligência artificial, eu não preciso de mais ninguém para ter essa informação. Tá? Então, essa é a diferença de potencial que você vai ter de uma inteligência artificial bem aplicada. Agora, para sair do A do ponto B, ele precisou se instruir minimamente,
de novo, como todos nós nos instruímos aqui, vai ter que assistir vídeo do YouTube. Mínimo, básico. Não existem livros. Não. Qual o potencial, o que é, o que não é, ter uma ideia básica do que é esperado. E olha, tô te falando hoje, do jeito que as informações estão bem condensadas, 2, 3 horas de vídeo, só para você ter uma ideia mesmo do que significa a inteligência artificial, tá? Para a hora que você falar inteligência artificial, você fala com um pouco mais de propriedade, né? Você saber, por exemplo, eu quero perguntar para o meu MCP e ele responder a minha análise. A hora que você falar isso, você já vai ter visto lá no teu videozinho que você precisa de uma estrutura de dados centralizada, documentada, para poder fazer isso. Tá? Então, acho que essa instrução mínima, básica, que não vai custar mais do que 4, 5 horas, é o suficiente para ele dar o próximo passo, para ele saber o que eu quero. Isso é muito importante. O que eu quero com a minha inteligência artificial? Eu quero uma eficiência em dados? Eu quero substituir um processo? Eu quero uma eficiência em dados. Ótimo. Então, você vai para o seu especialista em dados, ou você traz alguém que é especialista já brincando com inteligência artificial e fala, eu quero isso, faz o assessment, né? Do que se dá, o que não dá para fazer. E ele vai te fala, você tem 5 bancos de dados diferentes. Se a gente botar um MCP aqui agora, ele vai dar 5 respostas diferentes. Vai ter que fazer essa centralização, a gente pode começar aqui, comercial começa a ter resposta primeiro, e aí você faz um roadmap do que precisa. Mas que tenha claro na sua mente que a grande chance é que 80% do trabalho desse roadmap vai ser de esgoto antes de você conseguir realmente ter uma inteligência artificial. Isso, né? A gente sabe que em 2025 mais de 75% dos projetos mundiais caríssimos, não sei, X milhões de dólares foram pelo ralo. Muitos projetos de empresas gigantes também não deram certo. Eu acredito que seja um pouco por essa estrutura basal, Sim, né? Tem, tá? Porque a tecnologia em si estava aí, né? Eu acho que foi o preparo como cada empresa se preparou para começar a aplicar. Exatamente. Tem um artigo em Stanford que saiu recentemente falando exatamente disso. As empresas que... Os projetos de inteligência artificial que deram certo nas empresas foram projetos que levaram em conta a infraestrutura anterior, tá? Então, vou pegar um exemplo do negócio de Stanford, que é óbvio que é finance, porque não sai da minha cabeça agora finance. Eles tinham um processo de invoice, em que as invoices chegavam em 40 formatos diferentes para a empresa. Nossa. Não importa o que inteligência artificial você bota para arrumar isso. O que eles fizeram? Eles padronizaram em 4 ou 5 formatos de invoice diferentes. E a partir disso, eles imputaram a inteligência artificial e ela resolveu o problema. Tá? Então, acho que é um exemplo simples de que a inteligência artificial está funcionando se você construiu a estrutura em volta dela para que ela funcione. Ela não é mágica. De novo, se as pessoas não estavam fazendo o trabalho direito, a inteligência também não vai fazer. A diferença é que a hora que o trabalho está funcionando direitinho, a inteligência artificial vai fazer muito mais rápido, e essa pessoa que estava fazendo esse trabalho vai poder supervisionar 5 inteligências artificiais. Tá? Esse é o ganho de produtividade. Marcos, fala pra galera quantos livros você lê por ano para a gente entender como um profissional desse se prepara, né? Porque também quem a gente é fora diz muito de quem a gente é dentro da empresa. Eu leio entre 25 e 35 livros por ano, tá? Em 3 línguas. Inglês, francês e italiano. Uau! Que é para treinar, né? Não existe nada... Eu morro de medo de caducar. E aí os estudos científicos falam que o melhor jeito de você não caducar é aprendendo outra língua. Então, eu estudo nessas outras... Eu faço tudo nessas outras línguas. Eu vejo os meus vídeos de Claude, eu vejo em francês. Italiano não tem, tá? É tipo Brasil, esquece. Mas francês tem, inglês tem, para manter ativo essas várias facetas do meu cérebro. E é muito importante, tá? A leitura, ela funciona dentro da minha rotina. Como vocês
eu também tenho uma rotina super corrida, eu trabalho bastante, eu faço academia e ainda encontro um tempinho para ler ali 30, 40 minutos por dia, às vezes um pouco mais no final de semana. É só isso que você precisa para ler essa quantidade de livro, tá? Você precisa colocar na tua rotina e tira a fuça da rede social. Perfeito, cara. E isso reforça o que a gente falou lá no começo, de que até você enxerga uma tendência de horizontalização das posições e o seu nível, a sua capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo e tal, também vem muito da capacidade cognitiva, e você se preparou muito, né? A vida inteira para isso, se prepara. Isso é uma dica muito boa. Bom, a gente vai chegando no final. Quem quiser falar contigo, te achar, como que a gente acha você? Olha, você consegue me encontrar no LinkedIn, que tá como Marcos Bernardi, tá? E só, eu não tenho... Eu tenho redes sociais, mas ela é pessoal. Você não vai encontrar nada de interessante lá. Vai ver minhas viagens. Marcos Bernardi no LinkedIn. Eu tô lá no LinkedIn, onde normalmente onde eu publico os movimentos que a gente tem feito. Eu tenho publicado bastante no LinkedIn todos esses movimentos que a gente tem feito na Daqui de revolução de inteligência artificial. Perfeito, obrigada pelo seu tempo. Gente, que aula. Estou muito feliz mesmo. Você respondeu várias dúvidas, várias perguntas. E você que está aí, usa esse espaço aqui embaixo para você também fazer perguntas, colocar pessoas que eventualmente você queira ver aqui, que aqui a gente faz o máximo para trazer pessoas assim que de fato têm conteúdo para agregar e ensinar para nós. Afinal, aqui é o lugar que a inteligência artificial desce do palco, fala com a gente, senta ao nosso lado e a gente aprende. Então, obrigada por estar aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Obrigada, Marcos. Imagina, obrigado você.